Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver: Senado aprova Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão para vagas de ministro do STJ. E mais, compete à Justiça Federal julgar ações sobre o fornecimento de medicação à base de canabidiol não registrada na Anvisa. Temos ainda: STJ autoriza a retomada de processo contra Dallagnol no TCU. O STJ Notícias está no ar. A gente abre a edição do STJ Notícias de hoje com a aprovação pelo Senado de Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão para vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes com Marina Campos. A sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado foi acompanhada de perto pelo presidente da Corte, ministro Herman Benjamin. Os dois indicados responderam às perguntas dos senadores e também fizeram uma apresentação inicial. O desembargador federal Carlos Pires Brandão falou aos senadores da sua trajetória profissional e do papel do Poder Judiciário. O Judiciário não pode ser uma máquina de conflito. O Judiciário deve, sim, promover a paz e o desenvolvimento e a segurança jurídica e a confiabilidade nas instituições. A procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra também falou da sua carreira no Ministério Público e ressaltou que pretende representar as mulheres dentro do STJ. Essa indicação honra o Ministério Público do meu estado, valoriza a mulher nordestina, reforça o papel da diversidade no sistema de justiça brasileiro e reafirma a importância das instituições públicas na construção de um Brasil mais justo e mais humano. Indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os nomes de Carlos Pires Brandão e Maria Marluce Caldas Bezerra faziam parte de duas listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ no dia 15 de outubro do ano passado. As vagas foram abertas com as aposentadorias das ministras Laurita Vaz, que era integrante do Ministério Público, e a Suzete Magalhães, da Justiça Federal. Carlos Augusto Pires Brandão é natural de Teresina. Tomou posse como juiz em 1997 e ocupa o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2015. Maria Marluce Caldas Bezerra é alagoana e integra o Ministério Público do Estado desde 1986. Em 2021, foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirma que Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra Deltan Dallagnol. Ao rejeitar por maioria de votos o recurso do ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão da liminar que impedia a tramitação de um procedimento contra ele no Tribunal de Contas da União. Com a decisão, foi restabelecido o andamento da tomada de contas especial, que apura o suposto recebimento indevido de cerca de 2,8 milhões de reais em diárias e passagens por parte de Dallagnol durante a atuação na força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O procedimento foi instaurado em 2020 pelo TCU após representações de parlamentares e do Ministério Público. No ano seguinte, o TCU determinou a análise da diferença entre os valores pagos e o que seria gasto caso os procuradores tivessem sido formalmente removidos para Curitiba. Deltan Dallagnol recorreu à Justiça, alegando irregularidades no procedimento, sobretudo por estar sendo responsabilizado diretamente, apesar de não ter sido ordenador de despesas nem responsável pela estrutura administrativa da operação. A investigação havia sido suspensa por liminar, confirmada posteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu autorizar a retomada da tomada de contas especial. O relator, ministro Humberto Martins, pontuou que o caso já havia sido analisado pelo STJ em 2023, quando houve recurso com o mesmo objetivo de impedir o TCU de dar continuidade à tomada de contas especial contra Deltan Dallagnol.
Para o relator, que teve o voto acompanhado pela maioria do colegiado, as liminares concedidas impediram, sem prova clara de ilegalidade, a atuação fiscalizatória legítima e independente do TCU. Com isso, foi definida a extensão dos efeitos da decisão anterior da Corte, por se tratar de situação jurídica equivalente. Na última edição do STJ Notícias, trouxemos o entendimento do colegiado da 5ª Turma, que decidiu que o juiz, de iniciativa própria, pode consultar redes sociais públicas de pessoas investigadas para confirmar informações da acusação e, com base nisso, decretar a prisão preventiva. A controvérsia do caso teve início em exceção de suspeição movida contra um juiz que, ao examinar o pedido de prisão preventiva e outras medidas cautelares apresentado pelo Ministério Público, consultou as redes sociais do réu para conferir dados mencionados na denúncia. Mas o que seria a chamada exceção de suspeição e em quais situações esse comportamento estaria configurado? Pedimos a um especialista para nos trazer exemplos práticos sobre o assunto. O juiz, quando ele julga um processo, ele é regido pelo princípio da imparcialidade. O que isso quer dizer? O juiz ele não pode ficar do lado da acusação ou da defesa. Ele tem que ser imparcial. Ele não vai julgar a pessoa pelo que ela é. Ele vai julgar a pessoa pelo que ela fez. Nesse sentido, a própria lei diz que quando o juiz ele tem uma relação íntima de afeto ou uma inimizade muito grande, ou de alguma forma ele tem interesse na causa, né, direto ou indireto, ele tem alguma vantagem para receber daquele processo, ele não pode atuar. Ele não pode, por exemplo, ser pai, ser filho, ser esposo da pessoa que está envolvida naquele processo. Ele não pode ter advogado naquele processo, ele não pode ter relatado inquérito policial naquele processo, porque isso interfere na sua livre convicção motivada. E nesses casos, a lei permite que tanto a acusação quanto a defesa afaste aquele juiz através de um pedido de suspeição. É o famoso pedido de exceção de suspeição, que nós devemos fundamentar, levar as provas para convencer o tribunal de que aquele juiz ele tem interesse direto na causa e que por essa razão ele não pode atuar. E se quiser rever a reportagem sobre a decisão que acabamos de comentar, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no canto do vídeo. Agora vamos para o direito privado. 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decide que crédito de serviços advocatícios prestados na recuperação judicial não tem limite de valor na falência. A decisão foi unânime entre os ministros da turma. O crédito de serviços advocatícios prestados na recuperação judicial, por ter natureza extraconcursal, ou seja, com preferência para receber, não está sujeito à limitação de valor na falência. O recurso especial foi interposto por um escritório de advocacia que buscava reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito decorrente de honorários contratuais, mas determinou que o pagamento fosse limitado a 150 salários mínimos, devendo o excedente ser classificado como crédito quirografário no processo de falência. Para o Tribunal Estadual, a natureza alimentar do crédito de honorários justificaria a equiparação aos créditos trabalhistas. Com base nisso, o tribunal aplicou a limitação prevista na Lei de Recuperação e Falência, com amparo em entendimento consolidado pelo STJ. No entanto, a relatora do recurso especial, ministra Isabel Galotti, observou que não se aplica ao caso o tema 637 do STJ, pois esse entendimento trata de créditos anteriores à falência. E no caso, em análise, os créditos foram gerados durante a recuperação, o que afasta a limitação prevista na Lei de Falências. A ministra ressaltou que a legislação não prevê subdivisões entre os créditos extraconcursais e lembrou que o tratamento privilegiado deles funciona como um incentivo legal para que credores sigam negociando com a empresa em crise, fator que tem como objetivo assegurar a continuidade da atividade empresarial,
um elemento central da recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça está em festa. A Corte conquistou o Grande Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2025 com a série para as redes sociais, Direito ao Ponto, STJ no Dia do Consumidor. Uma vitória que reconhece a dedicação em informar, aproximar e levar conhecimento jurídico de forma clara para todos. A escolha foi anunciada durante o encerramento do Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, Combrascom, em São Luís. A categoria Grande Prêmio reconhece o projeto de maior destaque no ano entre todas as iniciativas inscritas, considerando o impacto, originalidade e relevância para a comunicação social no sistema de justiça. O mesmo produto também foi premiado na categoria Mídia Social, produzida pela Secretaria de Comunicação do STJ. A série foi publicada nas redes sociais do tribunal em março do ano passado. Com linguagem acessível e bem-humorada, ela informa a população sobre os direitos do consumidor e mostra como esse conhecimento pode ser aplicado no dia a dia. O Tribunal da Cidadania fechou as cortinas para a prática abusiva da venda casada e deu projeção para a livre escolha do consumidor. Neste ano, mais de 420 projetos foram inscritos para participar da premiação. Os jurados selecionaram 5 finalistas para cada uma das 14 categorias. Outros 2 projetos do STJ foram finalistas do prêmio, sobre linguagem simples, que oferece versões resumidas e simplificadas das notícias do portal do STJ, e o podcast Preto, Pobre e da Periferia, as prisões injustas com base em reconhecimento fotográfico falho. O prêmio é promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, uma entidade sem fins lucrativos, composta por profissionais de comunicação que atuam em órgãos do Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas e instituições afins. E é realizado há 23 anos. Agora o assunto é direito público. A primeira sessão decidiu que compete à Justiça Federal julgar ações sobre o fornecimento de medicação à base de canabidiol não registrada na Anvisa. O entendimento foi fixado pela primeira sessão do STJ ao julgar conflito de competência entre um juízo federal e um estadual de Santa Catarina. Na demanda em discussão, o remédio não tinha registro na Anvisa, apesar de ter autorização para ser importado. O pedido para obter a medicação derivada da cannabis foi enviado ao juízo federal, que considerou que a análise caberia ao juízo estadual, com base na tese do tema 1234 do STF, que trata da competência federal sobre o fornecimento de medicamentos. O juízo estadual, por sua vez, levou o caso ao STJ, defendendo que deveria ser aplicada a tese do tema 500 do STF, segundo a qual ações sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa devem ser propostas contra a União. O relator do conflito de competência, ministro Afrânio Vilela, afirmou que não se aplica a essa situação o tema 1234 do STF, pois nele se discute a concessão de medicamentos registrados pela Anvisa. O ministro explicou que a jurisprudência consolidada do STJ entende, com base no tema 500 do STF, que as ações sobre medicamentos não registrados na Anvisa, como nesse caso, devem ser propostas contra a União, tornando a Justiça Federal responsável por processá-las e julgá-las. Terceira turma do STJ decide que tentativa frustrada de citação por oficial de justiça não é pré-requisito para penhora prévia online. O colegiado entendeu que o arresto eletrônico de ativos financeiros, que é um tipo de penhora prévia, pode ser deferido após a tentativa de citação do devedor por via postal, não sendo necessário tentar citá-lo por meio de oficial de justiça. De acordo com o processo, uma ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada contra 2 devedores, mas a citação por via postal só se efetivou em relação a um deles. Após o prazo para pagamento voluntário, o credor pediu o arresto dos valores necessários para a quitação da dívida nas contas bancárias dos devedores. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve o que decidiu o juízo de primeiro grau, negando o pedido em relação ao devedor que não teve a citação efetivada pela via postal,
por considerar que não houve a tentativa por meio de oficial de justiça, conforme o Código de Processo Civil. No Superior Tribunal de Justiça, o credor sustentou que, embora a tentativa de citação por via postal não tenha sido bem-sucedida, nada impede a realização do arresto eletrônico, porque a citação por oficial de justiça não seria de fato necessária. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que nos processos de execução, o oficial de justiça não tem participação obrigatória no momento da citação e que, nesses casos, ela pode sim ser feita por via eletrônica ou postal. O voto do ministro foi acompanhado pelo colegiado, confirmando que não faz sentido condicionar o deferimento do arresto eletrônico de ativos financeiros à prévia tentativa de citação por oficial de justiça, porque ele nem mesmo teria como promover o arresto nas hipóteses como a do caso. E vamos conferir mais uma decisão de destaque aqui do STJ? Os ministros do colegiado determinaram a suspensão de uma ação indenizatória contra uma seguradora por entender que o resultado dela dependia diretamente da solução de um processo que já tramitava em juízo arbitral. A decisão foi baseada no Código de Processo Civil, que permite o sobrestamento de um processo quando o julgamento está condicionado à resolução de outra causa. O caso teve origem quando uma companhia petrolífera rescindiu o contrato firmado com uma empresa para a implantação de unidades de abatimento de emissões. Mas antes do contrato, já se sabia que a prestadora de serviços enfrentava dificuldades financeiras e por isso foi exigido que ela contratasse um seguro para garantir o cumprimento das obrigações assumidas. Após a seguradora negar a cobertura, a petrolífera recorreu à justiça e teve êxito na primeira instância. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não identificou a dependência entre a ação judicial e a arbitragem já instaurada entre as partes. No Superior Tribunal de Justiça, a seguradora alegou que os dois processos tratam do mesmo tema, configurando a prejudicialidade externa, que é quando a decisão de um processo pode influenciar ou determinar o resultado de outro. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que a instauração da arbitragem ocorreu logo após a rescisão do contrato garantido pelo seguro, conforme previsto em cláusula de resolução de conflito. O ministro destacou ainda que é essencial definir no processo arbitral a responsabilidade da tomadora do seguro e da segurada pelo insucesso da obra, para somente depois proceder à correta regulação do sinistro, com vistas ao pagamento da indenização. O relator, que teve o voto acompanhado pela terceira turma, também reforçou que a seguradora subrogada deve respeitar a cláusula compromissória prevista no contrato, devendo prevalecer nesses casos a competência do juiz arbitral para o exame e o julgamento da demanda regressiva. Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher realizada ao longo de todo este mês. O STJ também integra o movimento de apoio a essa causa e, durante o período, ações de conscientização fazem parte do cronograma da Corte, como a palestra que ocorreu no último dia 8 com o tema Quebrando o Ciclo da Violência. O que os homens podem fazer para reconhecer padrões violentos e evitá-los? E na reportagem a seguir, que eu mesma fiz sobre a ouvidoria das mulheres aqui do tribunal, eu te conto um pouco mais. Vamos conferir? Você não serve pra nada. Ninguém vai te querer além de mim. Você tá louca. Isso é coisa da sua cabeça. Vai sair com essa roupa? Que vergonha. O dinheiro é meu. Eu decido. Você é bonito, mas se fizesse academia... Se você me ama, tem que fazer isso. Você só é o que é hoje por minha causa. Você me tirou do sério. Olha o que me fez fazer. A cada 30 segundos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência. Física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. E muitas permanecem em silêncio, com medo ou sem saber a quem recorrer. Por isso, a campanha Agosto Lilás é dedicada à conscientização e ao combate à violência doméstica e familiar. O objetivo é empoderar mulheres, incentivar a romper esse ciclo e a procurar apoio. Iniciada em 2016, a campanha celebra a criação da Lei Maria da Penha. No Superior Tribunal de Justiça, a Ouvidoria das Mulheres é um canal de escuta, acolhimento e encaminhamento de denúncias. Um espaço seguro, feito para ouvir com respeito, orientar com responsabilidade e agir com rapidez. As mulheres atendidas na ouvidoria
fazem parte do público interno do STJ. São magistradas, servidoras, terceirizadas e estagiárias. Poder contar com o apoio da ouvidoria é muito importante. É mais do que um recurso, é um espaço seguro onde podemos encontrar apoio e orientação. Eu sei que não estou sozinha e que existem pessoas dispostas a ouvir e ajudar. Todas são acolhidas sob sigilo, segurança e compromisso com os direitos humanos. E cada denúncia é tratada com prioridade. Criada em 2020, a Ouvidoria das Mulheres do STJ foi a primeira entre os tribunais do Brasil a ter um espaço específico para tratar de temas como igualdade de gênero, participação feminina e violência contra a mulher. Além de oferecer apoio direto, a ouvidoria realiza palestras, publicações e reuniões para melhorar o acolhimento e fortalecer a atuação institucional nesses temas. Um exemplo é a cartilha que traz mitos e verdades sobre a violência doméstica. O tribunal também aderiu à campanha Sinal Vermelho do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Com um X na palma da mão, a mulher ameaçada dá o alerta e quem vê o sinal chama a polícia. Toda essa preocupação do judiciário tem uma explicação. Um levantamento realizado pelo CNJ revela que, atualmente, a Justiça brasileira tem mais de 1.300.000 processos tramitando relacionados à violência doméstica. E esse é um problema social que exige responsabilidade de todos, inclusive dos homens, desconstruindo a cultura do controle e da agressão. Se você sofre ou presenciou qualquer tipo de violência contra a mulher, procure ajuda. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Mas o programa completo você pode conferir quantas vezes quiser na nossa playlist, disponível no canal oficial do STJ no YouTube, redes sociais, além, claro, das principais plataformas de áudio. Por lá você vai conferir outras notícias e programas do Tribunal da Cidadania. A gente se encontra na semana que vem. Espero você. Tchau, tchau.